Gurizada, o negócio é o seguinte, aumenta a preocupação. A reunião realizada no Conselho Deliberativo do Grêmio na noite desta segunda-feira escancarou que o clube não tem projeto no seu departamento de futebol. Vários conselheiros manifestaram enorme preocupação com a falta de rumo na pasta mais importante do clube. E a gente conversa sobre isso neste meu vídeo, que é em nome da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que tem todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu FGTS. É isso mesmo. O governo federal permite o saque antecipado de até 10 anos do fundo de garantia. A grana é tua, tá lá parada, podes antecipar o saque deste período, mas há regras para isso. Quem conhece essas regras é o time da Mais Ágil. O caminho é ir no link que eu coloquei aqui embaixo, no primeiro comentário deste meu vídeo. Ali tem um link, tu clica ali e já sai falando no WhatsApp com o time da Mais Ágil. Fácil, aqui embaixo tem todos os comentários de quem participa comigo, concordando, divergindo das minhas opiniões, pois lá em cima no primeiro comentário eu já deixei um link. Tu clica ali e sai conversando sem nenhum compromisso no WhatsApp com o time da Mais Ágil. E aí todos vocês verão como é simples e fácil para antecipar 10 anos do fundo de garantia. Em nome de Mais Ágil, não esquece o link aqui embaixo no primeiro comentário para tu antecipar um bom pedaço do teu FGTS. Eu rodo a vinheta e a seguir a gente conversa sobre a preocupação de muitos conselheiros do Grêmio com relação ao futuro do time já agora, neste Campeonato Brasileiro. Cerca de 2 semanas atrás, eu coloquei aqui no meu canal do YouTube um vídeo mostrando a todos vocês que o Grêmio não tem um projeto justamente para a pasta mais importante, a pasta do departamento de futebol. O Grêmio não tem um planejamento muito bem elaborado, onde ele pode trocar peças e seguir com o seu projeto, seguir com o seu planejamento. O Grêmio tem o Renato. O Grêmio, por exemplo, foi contratar um auxiliar técnico da comissão permanente somente agora, questão de 1 semana atrás. Se o Grêmio decidir um dia trocar o seu treinador, ele perde praticamente toda a sua comissão técnica. Este é apenas um dos exemplos que eu coloco para vocês desta falta de projeto. O Grêmio decidiu colocar nas mãos do seu treinador, de Renato, todas as decisões. Se chegar alguém novo, agora, em meio à temporada, a situação ficará ainda mais complicada, porque partirá do zero, já que não há projeto. Por isso que eu sustento, inclusive, como opinião, que não é o momento do Grêmio pensar em mudança de treinador. O momento é de cobrar o seu treinador, cobrar trabalho, cobrar que ele faça o time render mais, que ele tire mais do atual elenco. Ainda que o Grêmio tenha carências, o atual elenco do Grêmio não é do tamanho para estar, por exemplo, dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Pois bem, ontem o Grêmio realizou uma reunião que foi, inclusive, em função da condição da arena, foi realizada dentro do prédio 40 da PUC, que teria a finalidade principal de apresentar os resultados, o balanço financeiro do primeiro trimestre. Isso foi apresentado, o Grêmio teve um déficit que já era conhecido, da ordem de 49 milhões de reais no primeiro trimestre. É isso mesmo. O Grêmio, em janeiro, fevereiro e março, nem entrou ainda o prejuízo da enchente, teve um prejuízo de 49 milhões de reais. O Grêmio comemora porque no ano passado o prejuízo no mesmo período chegou a 80 milhões. Mas comemorar déficit de 49 milhões não é lá muito comum. Pois bem, mas antes desta reunião, um grupo de 64 conselheiros assinou um requerimento pedindo que o departamento de futebol fizesse uma apresentação do atual momento vivido pelo clube. Isso aconteceu, isso inclusive ontem acabou alongando a reunião, que teve mais de 4 horas de duração, e lá estiveram o vice de futebol Antônio Brum e o executivo da pasta Luiz Wagner Vivian. E o que se viu no relato de conselheiros, tanto de conselheiros que se manifestaram publicamente, quanto outros que a gente vai conversando ao longo da noite de ontem e da manhã de hoje, é muita preocupação. E eu acompanhei esta reunião do Conselho do Grêmio, primeiro pela live do meu colega de debate raiz, o Alex Bagé,
que fez um trabalho extraordinário e que por isso teve inclusive uma audiência e uma repercussão do mesmo tamanho. Pois bem, alguns conselheiros deram entrevista ao canal do Bagé ontem à noite, manifestando publicamente a sua preocupação. Eu vou citar dois aqui. Um deles, o conselheiro Antônio Dutra Júnior, que, aliás, o Dutra Júnior tem passagem, portanto, experiência pelo departamento de futebol. Ele disse que foi perguntado para Antônio Brum sobre quais os critérios para as contratações do Grêmio. E que Brum respondeu dizendo que o mesmo critério utilizado para contratar Luiz Soares foi utilizado para contratar JP Galvão. Bastaria esta resposta para que a gente entendesse que o departamento de futebol do Grêmio não tem nenhum rumo, não tem nenhuma orientação. Sim, é um departamento sem rumo e absolutamente desorientado. Antônio Dutra Júnior fez outras críticas e disse que muitos conselheiros questionaram a atual direção do Grêmio pela falta de explicações públicas, especialmente aos finais dos jogos, quando o Grêmio prefere terceirizar e usar Renato como escudo, e isso ficou absolutamente escancarado na goleada sofrida no fiasco feito no último domingo no Jacone, na derrota para o Juventude por 3-0. Também o conselheiro Décio Demarque fez críticas, dizendo que o vice de futebol Antônio Brum e o executivo Luiz Wagner Vivian chegaram a exaltar o vice-campeonato da Recopa Gaúcha no ano passado. Vocês lembram? O Renato colocou lá um time, nem foi, né? Mandou lá um time reserva, o Grêmio perdeu para o São Luís de Juí e este vice-campeonato foi exaltado pelo departamento de futebol na reunião de ontem à noite. Disse na entrevista para o canal do Bagé o conselheiro Décio Demarque: os dirigentes não estão na realidade, ou seja, não estão enxergando o que está acontecendo. Fizeram parecer que tudo está no caminho certo, quando, por exemplo, a tabela do Campeonato Brasileiro manda recados. E eu, mais uma vez, reitero a vocês, eu ainda não acho que o Grêmio corra risco de rebaixamento, eu ainda acho que o Renato efetivamente vai conseguir tirar o time desta situação, mas vai terminar o campeonato ali, 14º, 15º, 13º. E é bom isso? Eu acho que não. Por elenco do Grêmio é pouco. O Grêmio, mesmo com este elenco, mesmo com as suas deficiências, poderia fazer um campeonato brasileiro bem mais tranquilo, ainda que longe de título e talvez distante de Z4, talvez de G4, talvez para ficar ali oitavo, nono, décimo, se tudo der certo e chegarem em bons reforços, talvez brigar por um quinto ou sexto lugar, mas não dentro do Z4, não em 15º, não em 14º ou 13º. E o Grêmio deve terminar o campeonato numa posição assim e vai se regozijar, vai celebrar isso e ainda vai escancarar na cara de muitos que diziam: olha, vocês diziam que nós estávamos correndo riscos, pois aí está, estamos fora, este é o lugar do Grêmio. Pois bem, o Conselho do Grêmio, ele retrata parte da torcida. E esta preocupação, quando a gente vai conversando no bastidor com alguns conselheiros, ela aumenta porque o diagnóstico é: o Grêmio não tem projeto no seu departamento de futebol. Os dirigentes estão perdidos. Esta política de não falar após os jogos, e ficou claro na reunião de ontem, é uma decisão do presidente Alberto Guerra, que não insatisfaz apenas a torcida, insatisfaz também muitos conselheiros. O presidente Alberto Guerra, nesta semana, por exemplo, teve que receber, para tentar acalmar os ânimos, lideranças de uma das organizadas, a turma da torcida geral do Grêmio. E a estes líderes da geral do Grêmio, o presidente revelou que vai realizar 3 contratações, né, que seria um atacante de lado, um centroavante e ainda um meia armador. Ou seja, o presidente está preferindo conversar com grupos pequenos e menores do que dar explicações públicas. Até porque, e eu fiz um vídeo ontem no meu canal mostrando isso para vocês, o presidente não poderia falar depois da pancada do Juventude respaldando o trabalho do Renato, dizendo que ele é o técnico, porque se outras pancadas desse gênero vierem, ele acabará tomando uma decisão. Ou o próprio Renato, talvez seja mais próximo disso à realidade, toma a decisão de deixar o Grêmio em meio a esta situação difícil de ameaça do Z4.
A reunião do Conselho de ontem, além de apresentar um déficit que o Grêmio celebra de 49 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano de 2024, ela apenas reforçou a completa ausência de um planejamento e um projeto na pasta mais importante do clube, o departamento de futebol. Este meu vídeo é em nome da Mais Ágil, a empresa que te dá todo o caminho para que tu consigas antecipar um bom pedaço do teu FGTS. Faz o seguinte, vai no link aqui embaixo no primeiro comentário, clica ali e segue conversando no WhatsApp com a turma da Mais Ágil para entender como é este processo e como ele pode te ajudar neste momento. O link para tu chamar a Mais Ágil no WhatsApp, aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. É uma boa, né? Botar a mão em 10 anos antecipadamente do teu FGTS agora. Mais Ágil. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.